Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática, e nessa aula eu vou dar continuidade às equações exponenciais. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro que você pare esse, assista o primeiro, relembre algumas propriedades importantes e depois assista aqui comigo, tá? Primeira coisa que a gente vai ver, lá no primeiro vídeo, os exemplos que a gente resolveu lá, a gente conseguia colocar tudo na mesma base. Observa que o 12 aqui, quando eu fatorar o 12, é 2 ao quadrado vezes 3. Eu não consigo jogar ele totalmente na base 2. Então, isso aqui para mim, não serve. Aquela estrutura que a gente tinha para os primeiros exercícios, para esse aqui não vai dar certo, tá? E aí eu quero que você grave o seguinte, essa técnica vai servir para coisas desse tipo. Quando eu tenho, base 2, mas aqui não é base 2. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou usar a propriedade ao contrário. Como assim, Eleonora? Vou escrever e você vai entender. 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. O que significa isso? Olha só para cá, só isso que eu fiz de vermelhinho. Eu não tenho uma multiplicação de potências de mesma base? Qual que é a regra? Repete a base e soma os expoentes. Então, é como se ele já tivesse dado o resultado da propriedade e eu estou voltando. Aqui está simples, então vou deixar mais 2 elevado a x igual a 12. Então, primeira coisa que eu fiz foi desmembrar a propriedade. E aí que vem o truque para esse tipo de questão, Eu vou pegar esse 2 elevado a x que está aparecendo aqui, eu não sei resolver, e está aparecendo aqui, eu vou escrever ele como uma outra letra, a letra que você quiser, eu vou chamar de y. Então, na verdade, olha o que vai ficar, y vezes 2 elevado a 1 mais y igual a 12. Essa é a minha ideia. Como que eu vou melhorar isso? Esse 2 elevado a 1 é 2 vezes y, 2y mais y igual a 12. Olha o que apareceu aqui para mim. Uma equação de primeiro grau. 3y igual a 12. O y vai ser 12 dividido por 3. O y é 4. Muito cuidado. E aí você tem que ficar bastante atento a isso, porque se é uma questão fechada, que tem alternativa, você acaba marcando um x igual a 4 lá. Mas observa que a minha equação está em x. Eu não posso responder em y, eu tenho que responder em x. O que eu vou fazer? Eu não troquei o 2 elevado a x por y, foi isso que eu fiz. No lugar do 2 elevado a x, eu coloquei um y. O que eu vou fazer aqui agora? No lugar do y, eu vou colocar o 4, que foi o valor que eu achei. Então, eu vou reescrever 2 elevado a x é igual a 4. Virou o nosso primeiro caso, nosso primeiro vídeo de equação exponencial. 2 elevado a x, vou jogar para a mesma base. O 4 é 2 ao quadrado, base 2, pode igualar os expoentes. O x é igual a 2. Anota aí, vou falar que você vai anotando. O que você precisa fazer? A sua primeira tentativa, colocar na mesma base. Essa é a sua primeira tentativa. Se você conseguir, é porque é aquele primeiro caso, o primeiro vídeo. Você nem precisa continuar usando isso daqui. Opa, não consegui colocar na mesma base. Não force, então, colocar na mesma base, não. O que eu vou fazer? Usar as propriedades. Vou colocar assim, as operações com potência. Anota isso daí. Usei as operações com potência. Que operação que a gente usou aqui, O que eu quero que você grave? Deixa eu apagar aqui que eu já arrisquei muito. O que eu quero que você grave aqui, Quando foi uma soma lá no meu expoente, se transformou numa multiplicação. Multiplicação de potências de mesma base. Não vou ficar escrevendo isso tudo não, senão o vídeo fica muito longo. Multiplicação de potências de mesma base. Mas você copia isso e anota isso daí. Terceira coisa que a gente fez, mudou, vou colocar assim, mudar a incógnita, o x, que é o que eu quero achar.
Nesse caso aqui, ó, caiu numa equação de primeiro grau. Nem sempre cai, a gente vai ver o outro caso daqui a pouco, tá? Nem sempre cai numa equação de primeiro grau. Pode acontecer que cai. Resolva a equação normalmente. No nosso caso, essa equação aqui. E por último, substitui. Vou colocar assim, ó, abusar mesmo do português, ó, voltar para o x. Essa vai ser a nossa ideia, tá? Quem que é a minha resposta mesmo? Quem que é a minha solução? 2. Essa é a minha resposta. Vou fazer mais um caso parecido com esse para você entender a ideia. Olha o que eu tenho aqui. 3 elevado a x igual mais 3 elevado a x menos 2 mais 3x igual a 10. Primeira tentativa, ó, seria fatorar o 10. Mas fatorar o 10 é 2 vezes 5, não vai adiantar em nada. Então, eu vou ter que mexer aqui no meu expoente. Olha quem que é meu expoente. 3 elevado a x menos 2. Se é menos aqui, ó, vê se não é isso. Uma divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, nesse caso aqui, era uma divisão. No meu primeiro exemplo, era uma multiplicação, aqui é uma divisão. Vou copiar o resto. Mais 3 elevado a x igual a 10. Como tem essa continha aqui, eu vou resolver, ó. 3 elevado a x, 3 ao quadrado é 9, mais 3 elevado a x é igual a 10. Não tenho nenhuma continha para resolver mais. E tenho 3 elevado a x ali que eu não sei como que eu vou sair dele. Como que eu vou sair dele? Ó, colocar o y no lugar. A ideia, gente, é exatamente isso. É como se eu apagasse o 3 elevado a x e colocasse o y no lugar. Se eu apago o 3 elevado a x e coloco o y no lugar, fica y sobre 9. No lugar do 3 elevado a x, eu coloco o y igual a 10. Vamos tirando aqui. Entre 9 virou uma soma de fração. Cuidado, tem que tirar o MMC e resolver ali. Ah, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide e multiplica, divide e multiplica. Posso cancelar os denominadores, eu vou ficar com 10y igual a 90, o y vai ser igual a 9. Então, achei o valor de y. Lembra que isso não é a resposta. A minha equação está em x, ela não está em y. O que a gente vai fazer? Ó, 3 elevado a x, a gente não trocou pelo y. Agora eu vou destrocar. 3 elevado a x, o y vale 9. 3 elevado a x, o 9 é 3 ao quadrado, o x é igual a 2. Muito parecido com o exemplo anterior, porém, agora aqui teve uma subtração. Então, começa a ir gravando essas coisas. Ó, se eu tenho uma soma, é porque antes era uma multiplicação. Se eu tenho uma subtração, é porque é uma divisão. Nosso último exemplinho aqui, ó, e agora ele vem todo confuso. Olha o que acontece aqui. Primeiro, ó, base 9, 4, base 3 e 27. Definitivamente a gente não vai conseguir jogar tudo na mesma base. E o que eu tenho de diferente desse exemplo para os dois exemplos anteriores? Nos exemplos anteriores, quem tinha o x era igualzinho, era a mesma base. Observa que aqui não. Então, eu tenho mais coisas para mexer aqui do que nos exemplos anteriores. Vamos lá. Primeira coisa, ó, eu vou mexer aqui. O 9 eu posso reescrever como 3 ao quadrado, isso tudo elevado a x. Menos 4, aqui também vou mexer, ó, é 3 elevado a x, é soma. Então, vezes 3 elevado a 1. Mais 27 igual a 0. Quando eu fiz isso, ó, eu consegui jogar quem tem x, quem tem expoente x, na mesma base, base 3 e base 3. Só que aqui ficou 3 ao quadrado e aqui ficou 3 simples. Olha o truque que a gente usa nesses casos. Ó, 3 elevado a 2 elevado a x, repete a base, multiplica os expoentes. Eu ia ficar assim, ó, 3 elevado a 2x. Mas isso ainda não é vantagem para mim. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. 3 elevado a x elevado ao quadrado. Vê se não é a mesma coisa. Aqui vai dar 2x, aqui vai dar 2x. Você já vai entender onde eu vou chegar.
Observa que ó, o 4 e o 3 não tem x, então pode fazer essa conta de uma vez. 12 vezes 3 elevado a x mais 27 igual a 0. Quando eu fiz isso, olha o que apareceu para mim, ó. O 3 elevado a x apareceu aqui e o 3 elevado a x apareceu aqui. Quando eu faço isso, ó, olha quem que vai virar. Y ao quadrado menos 12y mais 27 igual a 0. Vê se você reconhece isso, ó. Eu caio numa equação do segundo grau. E aí você não pode decorar, mas eu te aconselho aí pegando essas manhãzinhas, que é o seguinte, ó. Nos outros, qual que é a diferença dos outros? Quem estava com x ali estava na mesma base. Base 3, base 3. Aqui base 2, base 2. Virou o quê, ó? Uma equação de primeiro grau. Neste aqui não estavam na mesma base. Quando eu fui jogar para a mesma base, virou uma equação do segundo grau. Então já fica essa dica aí para se aparecer uma equação para você, você saber como que você vai, qual ideia que você vai usar. Ah, Leonor, e agora? Caiu numa equação do segundo grau. Resolve a equação do segundo grau normalmente, ó, delta e bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quando você fizer as continhas, o delta vai dar 36. Resolve normal, cuidado que ela está em Y. Ó, formulinha de Bhaskara lá. Menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 6, dividido por 2. O seu primeiro Y, 12 mais 6 dividido por 2 dá 9. O seu segundo y, 12 menos 6 dividido por 2 dá 3. Achei dois valores. Você vai voltar e substituir agora. O que significa isso? Ó, quem que é o y? Por quem que você trocou o y? Ó, pelo 3 elevado a x. Então, você vai fazer 3 elevado a x igual a 9 e 3 elevado a x igual a 3. Nossa, mas eu tenho que fazer duas vezes? Tem que fazer duas vezes. Ah, o que eu vou ter? 3 elevado a x, o 9 é 3 ao quadrado, então o x é igual a 2. Aqui, 3 elevado a x igual a 3, se não tem expoente, é expoente 1, x igual a 1. Quem que é a minha solução? Quem que é a minha respostinha aqui? A minha solução, ó, 1 e 2. Leonora, pode ter duas respostas? Pode ter duas respostas, tá? A minha sugestão para você, treine isso. Procure equações e pratica. Não tem outro nome para isso, é praticar, ficar fazendo mesmo, para você lembrar as propriedades. No início você vai agarrar, tá? Mas depois isso vai melhorando, vai ficando mais simples para você. Assista o vídeo novamente, tenta fazer sem ver a solução, copia só a equação e tenta fazer, tá bom? E treine bastante. Se você gostou do vídeo, curte. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber as novidades. Bom, eu paro por aqui. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.